Olá, o meu nome é Catarina, estamos aqui no Booksteps, hoje para falar de um autor japonês, Yukio Mishima. A minha edição é em inglês, mas como podem ver no título, a tradução é O Marinheiro que Perdeu as Graças no Mar. Este autor é um dos autores mais conhecidos, japoneses mais conhecidos do século XX, todo ele com as suas variadas controvérsias, podemos dizer assim. É um autor que morreu nos anos 70 porque cometeu suicídio sob, enfim, uma tradição ancestral samurai. Portanto, ele tinha a ancestralidade samurai e ele acreditava nos valores antigos do Japão antes da Segunda Guerra Mundial, antes da perda de soberania perante o Ocidente, não é? Eu já vou falar um pouco melhor disto, mas para contextualizar quem é o autor, porque, na verdade, ele é muito conhecido, o Mishima, o autor é muito conhecido pela sua vida pessoal. E depois, obviamente, relacionando isso com as obras, mas ele, então, é um autor assim mais controverso, por ser uma mente que nós tendemos a não compreender tão bem, não é? Porque é que alguém faria uma coisa dessas? Mas eu já vou abordar mais essa questão e que prática é que ele executou, digamos, para levar avante a sua ideologia. Mas dizendo o quê? Este livro ele é escrito em 1963, é publicado em 65 e está dividido em duas partes. A primeira parte intitula-se Verão e a segunda parte Inverno. E ambas se passam na respectiva estação do ano. Podemos afirmar que este livro tem duas personagens principais, um jovem de 13 anos chamado Noburo e um homem marinheiro chamado Ryuji. Eu vou só dizer o homem marinheiro e o jovem rapaz normalmente para ser mais fácil com os nomes. Temos um jovem rapaz de 13 anos e um marinheiro. Eles são as personagens principais e são são dispares entre eles. São pessoas muito diferentes. Porquê? Porque temos este jovem rapaz que vive ancorado à terra, portanto ele vive no seu cotidiano, em casa, na escola, agregado à terra, e o marinheiro que vive a vida oposta, portanto na glória dos mares, enfim, no desconhecido, no ignoto, no incógnito. Ele navega pelo mundo e, portanto, obviamente que aqui temos logo uma oposição, um contraste de vida, como é óbvio, de experiências, de visão do mundo. Mas o mais curioso é que, no início deste livro, percebemos que o jovem rapaz, Noburo, ele tem um fascínio por pessoas como este marinheiro. Noburo tem um fascínio pelo estilo de vida de quem procura glória além de fronteiras, além terra, além o espaço confortável, fastidioso e conhecido de todos nós. Mas o marinheiro entende o mesmo, mas também se sente cansado de uma vida sempre a navegar, sempre longe, sem criar raízes. E esse contraste que nos vai seguir ao longo do livro. Mas o livro, na verdade, ele inicia-se com uma situação caricata, tanto ou quanto constrangedora, que é o seguinte: nós aprendemos logo no início do primeiro capítulo que este jovem rapaz de 13 anos, ele vive com a sua mãe. O pai morreu, vive numa casa, que eu já vou falar da casa porque tem interesse para o futuro, e ele é ancorado, para além de estar ancorado na terra, ancorado na escola, ancorado em casa, ele é ancorado e fechado no quarto todas as noites antes de dormir. Portanto, a mãe dele, antes de se deitar, vai ao quarto do filho e fecha a porta à chave. Porquê? Porque tem receio que o filho escape à meia da noite para ir ter com o seu grupo de amigos, e com 13 anos é perigoso, com 13 anos tem de ser controlado,
E essa ancoragem que se faz desta personagem revela-nos logo aqui uma conexão interessante de Noburo com a intimidade e com a fixidez da Terra, a fixidez de um lugar fechado, que é isso que ele entende. Só que o que nos ensinam, o que o autor nos explica logo no primeiro capítulo, é que o rapaz descobre na parede do seu quarto uma espécie de, um buraco, uma entrada para o quarto da mãe, em que ele pode, no fundo, estar no quarto dele a espreitar para o quarto da mãe. E logo aqui nós temos uma quebra desse mundo de interior fechado para uma abertura para uma intimidade, uma abertura para um outro lado. Então ele, todas as noites, espreita o que a mãe está a fazer. E obviamente que isto tem a ver com o complexo de Édipo, de Freud, pelo menos assim eu o entendi, mas eu vou falar disso mais tarde também. Por enquanto digo-vos o quê? Digo-vos que há muito barulho a acontecer aqui, portanto peço desculpa, e digo-vos também que a abertura para o quarto da mãe é interessante por várias razões. Ele penetra o espaço íntimo da sua mãe, que o fechou no quarto, todas as noites. E a mãe penetra também o espaço exterior, porque ela tem vista para o mar do quarto. Então há meio que aqui uma inception, não é? De micro-mundos que formam um macro-sistema. Então, o quarto sendo como um útero mais pequeno, um microcosmos, que depois há uma abertura para o quarto também e do quarto também para o mundo. E esta ideia de útero, esta ideia de intimidade é muito interessante porque nos parece sempre que há aqui uma relação filial enorme entre mãe e filho, mas também de não compreensão entre um e outro, e por isso esta abertura secreta, paralela da compreensão da mãe é promissora para depois, para o resto da narrativa, o que é que nós vamos ou não acompanhar. Não esquecer que o complexo de Édipo e o Édipo, nós falamos aqui de o Édipo como núcleo referencial de processos neuróticos, e depois que há aqui uma ligação às psicopatias. E eu quero falar das psicopatias e destes eixos neuróticos, porque o Noburo, este jovem rapaz, ele tem um grupo de amigos que é um gangue, é o que se pode chamar um gangue, mas é um grupo de amigos que, primeiro, nenhum se chama pelo seu nome, chamam-se por números. Eles têm um chefe, que é também um jovem de 13, 14 anos, e eles, aos olhos do mundo, aos olhos dos pais, aos olhos dos professores, são das crianças mais inofensivas, mais inocentes. Portanto, eles criam uma capa de invisibilidade, digamos assim, para tudo o que eles fazem, tudo o que eles pensam. A verdade é que foi de veras divertido acompanhar os diálogos entre estas crianças. Porque estas crianças, elas têm uma inteligência muito aprofundada. Eles não são jovens que fazem pura e simplesmente coisas de crianças ou jovens. Eles já têm uma razoabilidade aprofundada para a idade, porque eles sentem emoções e, ao invés de as sentirem e as assimilarem com a respectiva consciência da idade, eles pegam nas emoções que sentem e há um processo de complexidade que se forma, e há um processo de rejeição de emoções. Portanto, eles não gostam de sentir emoções. E todo o âmbito deste grupo é ensinarem-se uns aos outros a destituir o processo emocional da vida física, da vida terrestre, digamos assim. Portanto, os diálogos entre estes jovens são muito interessantes. Há um diálogo que ocupa cerca de 2 a 4 páginas sobre a figura e o papel de ter um pai. Estes jovens chegaram ao acordo de que o Noburo era o mais privilegiado porque era o único que não tinha um pai.
Um dizia, o meu pai é bêbado, o outro dizia, o meu pai só sabe rezar, o meu pai não liga nenhum, o meu pai isto e aquilo, e portanto vem a figura do pai, deste patriarca, como algo negativo para o mundo. Algo paternalista, moralista, que depois não entende como é que funciona o mundo na realidade, mas que finge que entende e impõe esses entendimentos falsificados, não é? E morais, no fundo, aos jovens rapazes, e portanto eles renegam a figura de alguém com moralidade. Porquê? E aqui é a parte interessante, porque segundo os jovens rapazes, e muito indo ao encontro do autor, pessoas que vivem na vida terrestre, na vida terrena, vivendo no seu cotidiano, nas suas moralidades socialmente estabelecidas, elas vivem num processo de caos e, portanto, não têm legitimidade para impor qualquer ditame social ou costume ou o que seja, porque vivem consoante padrões de caos. Não percebem como é que funciona a dialética entre vida e morte e vivem em processos de ilusão e, portanto, não são figuras que tenham de ser respeitadas. E por isso é que este grupo de amigos, gangue, eles idolatram ao início a figura do marinheiro. Porquê? Porque vem alguém que se está a borrifar para a vida aqui na Terra e que vive além fronteiras pelos mares, sem se interessar pela ordem social. Agora, o que é que vai acontecer? Nós passamos para a segunda parte do livro e percebemos que este jovem marinheiro, que este marinheiro, ele não tem intenções de permanecer nessa vida para sempre. Porquê? Ele acaba por se enamorar, e isto é logo no início, pela mãe do Noguro. E obviamente criando uma relação emocional e afetiva, ele não vai querer voltar para o mar e viver a vida que vivia antes. E, portanto, isso é um fator que vai influenciar a tomada de decisão deste grupo em relação ao respeito que tinham pelos atos heroicos e a procura de glória deste marinheiro. Esta ideia de glória é também uma ideia muito reforçada neste livro, porque glória é o que se procura no mar. Glória é o que se procura para além do que nós vemos. Porque o mundo que nós conhecemos e vivemos diariamente não é glorioso. Depois temos o problema de perceber o que é a glória. Este grupo de amigos e o marinheiro falam muito em glória. Queremos glória, queremos alcançar a glória, mas nunca definem o que é glória. É um conceito indeterminado. E nessa medida é interessante ver, muitas vezes, este tipo de pessoas que se sente excluída da ordem social procura algo exterior à ordem, mas nunca sabe bem o que é, porque só conhece isto. E nessa medida é que a marginalidade, e nessa medida é que a criminalidade, nessa medida é que fazer atos, executar comportamentos fora do padrão é visto como animalidade. Mas não é para toda a gente. Há muita gente que entende, e vocês sabem disto vendo, já sabendo de grupos de criminosos ou assim, de mentes criminosas que agiam consoante os seus ditames do que consideravam ser certo ou errado. Segundo essas mentes, o que nós temos hoje não é o correto. Querem impor outra realidade à que existe. E isto é muito interessante, falando do Japão, que eu estou aqui a falar de um autor japonês. Há anime, que é aqueles, como as pessoas no Ocidente dizem, desenhos animados japoneses. Nós temos um exemplo de uma anime que, isto se calhar não se interessa nada por isto, mas eu vou ser breve, que se chama My Hero Academia, pronto, é a tradução em inglês. E nessa sociedade dessa anime, nós temos uma cadeia, digamos, de construção de super-heróis, porque as pessoas já nascem com características supernaturais, não é? Sobrenaturais, ou enfim, são super-heróis, nascem com características que podem voar, podem saltar, podem atear fogo, podem fazer uma data de coisas naturalmente com as mãos. E o que acontece é que cria-se uma elite de super-heróis, que se criam depois também escolas de super-heróis para combater os bandidos, porque com a entrada de todos estes poderes
Obviamente que vão surgir aqueles que usam os poderes para roubar, para saquear. E esta elite de super-heróis, ela tem um herói mor, o grande glorioso, que é o All Might. Só que a certa altura nesta anime o que acontece é que surge uma elite de antagonistas, de vilões, que diz: eu não quero esta hipocrisia de vocês dizerem que estão aqui a salvar toda a gente, mas depois criam aqui uma elite de glorificar e romantizar figuras, de se fazerem parecer os melhores e os mais morais, quando na verdade vocês criaram um sistema em que tornaram tudo ainda pior do que já estava. E pegando muito nesta ideia, é interessante porque nós estamos a falar de um livro japonês e de uma anime, que é japonesa, e ver como este conceito de herói e de vilão é muito mais bem construído do que no Ocidente, do que, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o herói e o vilão são sempre figuras muito bem distanciadas. E eu sinto que nas minhas leituras dos livros de japoneses, nas minhas investidas nas animes, que são de veras interessantes, vejo muito isso, é que a ideia de figura, não há uma glorificação de uma figura moral. Muitas vezes até há uma glorificação das figuras imorais, como aquelas que vão contra a ordem estabelecida. E isso é interessantíssimo, mesmo no ponto de vista de nós termos de perceber o que é a moralidade, como é que nós construímos a glorificação sequer de uma figura. É com base no que nós apreendemos materialmente e o que nos ensinam desde crianças. E alguém chegar e desconstruir essa glorificação não é para ser posto de lado, não é? É sim para se perceber qual é o raciocínio por trás disso, porque isso é que nos constrói enquanto seres inteligentes, se é que se pode dizer assim. E portanto este livro traz muito estas temáticas aqui para a conversa, e como podem ver a partir daqui, e ainda há tanto para falar, é um livro que, parecendo muito curto, ele tem uma metodologia, digamos, de narrativa diferente das obras que eu costumo ler. Porque temos um método narrativo em que há uma voz do narrador que é paralela, portanto nós acompanhamos a vida do marinheiro e a vida do Noburo paralelamente. E isto cria uma dialética interessantíssima, porque estamos sempre à tona, não é? Nem que seja à tona de processos evolutivos humanos em cada uma das vertentes, e depois elas interligam-se, como na vida. Portanto, não há história separada, heterogénea, há sim um mesclar de tantas experiências, e este livro é sim uma espécie de obra de arte, se é que se pode chamar, porque está construído de uma forma invulgar e ao mesmo tempo muito acessível de se ler. É de uma mestria que o Mishima construiu esta história. E então, como já perceberam, se este marinheiro se vai envolver com a mãe do jovem rapaz, e sendo que nós já temos esta ideia de o rapaz espreitar pelo buraco na parede para ver a mãe, inclusive ele vê a mãe e o marinheiro juntos no quarto dela, percebemos que nós podemos vir aqui buscar o complexo de Édipo desenvolvido por Freud. E o complexo de Édipo aqui, o que é que nós vemos? Vemos que há uma figura maternal e uma figura paternal. Inclusive, porque é que eu digo isto? Porque a mãe do Noburo vai-lhe pedir para ele chamar pai ao marinheiro. E, portanto, nós temos aqui esta relação triangular, e o que acontece é que o Noburo vai se sentir ameaçado por esta figura paternal, porque sente que vai roubar a sua mãe. Portanto, há uma vontade de possuir o elemento do sexo oposto, que é a mãe, e ao mesmo tempo de eliminar a pessoa do mesmo sexo, que é o marinheiro, para não interferir nessa relação direta com a mãe. Então cria-se aqui, num processo inconsciente, uma relação triangular. Só que o que também acontece é que depois há uma tentativa ou pelo menos no imaginário do jovem rapaz, de castração. Ou seja, ele percebe que esta figura do mesmo sexo, o marinheiro, é um potencial perigo.
portanto, um potencial castrador do seu poder, e então, por temor, por medo que haja uma castração, o jovem rapaz começa-se a assemelhar, pelo menos no seu imaginário, ao marinheiro. Portanto, começa a criar relações com esta figura do mesmo sexo, esta figura paternal. E no fundo o complexo de Édipo nos vai mostrar que há depois esta renúncia ao processo libidinoso em relação à mãe, porque o jovem percebe que não vai acontecer essa relação. E, portanto, deixa-se afastar gradualmente, percebendo que a figura do sexo oposto do marinheiro é aquele que vai possuir a figura a figura do mesmo sexo é aquela que vai possuir a figura do sexo oposto. Então, é aqui que a criança depois percebe que o melhor é identificar-se com a figura do mesmo sexo paternal. E esta ideia do complexo Édipo é muito interessante, porque é o que vai ser a base de tudo o que vem a seguir, como, por exemplo, a tripartição do id, do ego e do superego. E é muito interessante ver neste livro que nós podemos encontrar essa relação triangular atinente ao complexo de Édipo. E antes de passar para uma análise já se calhar mais histórica e ligada à vida do autor, eu queria dizer que no meio disto nós podemos fazer aqui um embrulhozinho, por assim dizer, e tentar perceber que tudo está interligado. E esta ideia da relação com a mãe, da relação com o marinheiro, da perda de glória, da perda do ideal do herói, e também está muito ligado ao Bushido, que é basicamente o código dos guerreiros, que o autor, tendo aquela ancestralidade e tendo todo o apego à ideologia samurai, seguia este código da glória, este código do herói, e isto é muito importante. Porquê? Porque se vocês fizerem alguma pesquisa sobre este livro, vão encontrar várias pessoas a falar sobre isto, que é o autor, durante a sua vida, durante tudo o que ele escreveu e em entrevistas, ele disse isto várias vezes. Por outras palavras, estou a fazer uma transcrição, digamos, livre. Ele disse várias vezes que após a derrota e a submissão do Japão na Segunda Guerra Mundial, que o Japão se perdeu por completo. O Japão aderiu ao processo de ocidentalização e por isso perdeu toda a tradição, todos os costumes, toda a moralidade que podia ter. E isto vai se relacionar diretamente com os personagens. Portanto, nós vamos ter um Japão novo, um Japão ocidentalizado, sob a figura da mãe do Noburo. A Fusako, então, a mãe do Noburo, vai representar no Japão pós-Segunda Guerra Mundial. E isto vemos através, por exemplo, da profissão dela. Ela tem um negócio e ela importa tudo do Ocidente. Todos os materiais importa do Ocidente. Depois, a casa em que ela vive com o Noburo está decorada, já não tem decoração tradicional japonesa. Ela está toda com uma decoração livre e até mais ocidental do que japonesa. E nós vemos que a figura da mãe do Noburo, muito devido aos ideais do autor, que queria colocar na pele da personagem, penso eu, alguém que fizesse essa demonstração fática do que é um Japão sem soberania, é uma mulher também sem soberania, apesar de não ser completamente. Portanto, esta mulher, o marido morre e ela sustenta a casa, ela sustenta o filho, mas ela é sempre deslegitimada porque é uma figura feminina. E a feminilidade aqui é agregada a uma ideia de falta de poder, sendo que a masculinidade é poder. E então aqui nós temos depois o marinheiro. O marinheiro já é um processo de transição entre os valores antigos e os novos valores ocidentais. Portanto, ele anda sempre a navegar entre esses dois valores. O Ryuji, que é o marinheiro, ele no fundo ele não gosta nem da terra, nem especificamente do mar. E por isso é uma crítica que penso que o autor faça inconscientemente ao Ryuji, ao marinheiro, que é tu devias estar no mar porque esse é o teu princípio de procura de glória, não porque não gostas de estar na terra. E então vemos isso no marinheiro, essa figura. E depois temos as figuras do Noburo e do seu grupo de amigos que representam os valores antigos do Japão.
os valores que ficaram por concretizar após a perda de soberania do Japão com a derrota na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, nós vemos que todas as personagens se enquadram num processo histórico, ou num passado, ou num processo de transição, ou no presente. E nós sabemos a tendência do autor para preferir os valores tradicionais e antigos do Japão, ao invés de um novo Japão, mas também sabemos que o autor vivia numa dinâmica muito perigosa e muito difícil, que é, ele queria manter os valores do passado, mas ele também não queria estagnação. E, portanto, eu não sei o que é que o autor quereria fazer com o Japão que sofre uma bomba nuclear, um ataque nuclear, sofre dois, aliás, mas, enfim, e tem que se render na guerra, especialmente aos Estados Unidos. O Japão ficou à mercê dos Estados Unidos, mas hoje em dia não é tão ocidentalizado como uma Coreia do Sul, por exemplo. E, portanto, enfim, isto é muito interessante de se ver, porque eu nunca tinha conhecido um autor ou uma autora com ideais tão antiquados, digamos, que não é um conservadorismo per se, é mais um seguimento do Bushido, do código dos guerreiros, daqueles ideais de samurai que está na sua ancestralidade. Então nós temos de perceber que o facto do marinheiro ser respeitado e deixar de ser respeitado quando decide deixar de procurar glória nos mares e decide ancorar-se na terra é uma demonstração do julgamento que o autor faz ao Japão, ao próprio Japão, que podia continuar nessa busca de glória, mas que decidiu ancorar numa derrota. E o autor, assim, por curiosidade, ele comete suicídio num processo que se chama o seppuku. Ou seja, procurem na internet o que é o seppuku, porque eu não vou estar a explicar o que é, porque, enfim, deixa-me um pouco enjoada, mas no fundo, porque é que as pessoas cometem o seppuku? Este ato de suicídio específico, porque é para morrerem de forma digna. Ou seja, na inevitabilidade, num processo de inevitabilidade, num processo de foram atraiçoados, digamos, pela conjetura, não vão morrer às mãos dos inimigos, nem do contexto em que se inserem, então cometem este ato para morrerem de forma digna e darem paz à família e à ancestralidade, digamos assim. O mais interessante no meio disto tudo é que há um crítico literário japonês chamado Koichi Isoda, que faz um paralelismo entre o livro do Mishima e o Dom Quixote, do Miguel Cervantes. Então o que é que ele diz? Ele diz que os dois, ambos os autores, demonstram nos seus livros um paralelismo muito interessante, que é a figura do herói como um ato compensatório, digamos assim. Então, nós temos o Miguel Cervantes. O Miguel Cervantes fazia parte da Armada Espanhola, uma espécie de exército, se é que podemos chamar assim. Estamos a falar aqui no século XVI, 1588, só que a Armada perde e este Miguel Cervantes, que era um conservador, que era um nacionalista, vê-se, sem chão. E depois ele torna-se o autor do Dom Quixote, que também tem vídeo no canal. E o que é que acontece com o Miguel Cervantes? Ele pega na figura do Dom Quixote, esta figura tola, esta figura desvirtuada, esta figura caricata, fora da ordem estabelecida, e mostra e põe-na numa posição interessante. Ele faz-nos pensar que a figura deste Dom Quixote é anacrónica, mas também é necessária, porque ela serve de contraste à ordem estabelecida. E servindo de contraste à ordem estabelecida, mesmo que seja anacrónica, ela impulsiona novos raciocínios. E é muito o que eu senti também com aqui as personagens deste livro, e nomeadamente o Noburo e os amigos, que representam o passado, o antigo, mas mesmo indo buscar estas figuras que são tendencialmente, segundo os nossos ditames, anacrónicas, são elas que mais impulsionam raciocínios dentro da narrativa, que elas questionam mais o status quo e perguntam,
Porque é que eu não posso... Se eu não gosto da ordem estabelecida, porque é que me obrigam a seguir segundo os seus princípios? Se eu acho que ela é irrisória, se eu acho que ela é idiota, porque é que eu não vou cometer aquele crime? Porque é que eu não me vou ilibar de me sentir um tolo perante a ordem estabelecida? E, portanto, isto são raciocínios que vão para além da nossa compreensão, porque vivemos em sociedade, com leis, com costumes próprios. Mas basta pegar num ser desta sociedade e pô-lo a viver numa ordem completamente diferente, que a normalidade se altera por completo. E aí nós perguntamos porque é que nós seguimos a ordem tal como ela é, sem nos perguntarmos porque é que sequer ela existe assim. No fundo, este livro é um livro de desconexões, disrupções. É um livro que se assemelha muito a estar a ver um filme. Tem toda uma fotografia, eu imagino toda uma fotografia. É muito bonita a escrita do autor. Eu também li em inglês, não sei como é que estão as traduções, mas é bonita, é simples, é singela, mas é complexa ao mesmo tempo. Penso que haja aqui muitos processos psicanalíticos, ou mesmo, sei lá, de viés já ancestral. Eu também não estou tão a par deste código, deste bushido, deste código de guerreiros, para vos também fazer uma análise super detalhada. Mas é uma peça de arte, este livro. É incrível a forma como o autor construiu este enredo. E há outro grande paralelismo entre a vida do autor e o livro. O autor, quando era criança, ele é retirado da mãe para ir viver com a avó, para os aposentos, digamos, da avó, e a avó era doente e, portanto, ele esteve cerca de 13 anos a tratar da avó, e a avó não o deixava brincar com rapazes por serem barulhentos, então ele só brincava com raparigas, que eram super femininas, educadinhas, bem comportadas, e, portanto, eu penso que essa censura, essa opressão de um rapaz que quer brincar com quem quiser e fazer o que quiser e não poder, por ser associada à figura masculina, uma figura de caos, que depois neste livro sinto muito que há esse transbordar de personalidade que foi censurada na infância do autor. Porque há aqui muito uma ideia nesta obra de que a feminilidade é falta de poder. Exatamente eram as figuras femininas com quem o Mishima teve de viver durante muito tempo da sua vida, não podendo lidar com a figura masculina. E penso que ele associa a falta de poder à figura feminina exatamente por essa mesma razão. E nós temos isso está espelhado neste livro, o que é certamente interessantíssimo. Acho que podemos concordar. E pronto. E termino por aqui o vídeo, espero que tenham gostado. E já agora, se já leram alguma coisa do Mishima, digam-me nos comentários se têm interesse em ler este livro. Eu certamente que vou ler mais livros do Mishima e de outras pessoas de autoria japonesa. Outros livros de autoria japonesa. Bom, fico-me por aqui e até ao próximo vídeo.